Imagina o condutor que avança o sinal vermelho, na mesma via avança o outro sinal vermelho, depois avança o outro sinal vermelho. Ou, por exemplo, alguém que estaciona o veículo em local proibido, passa um agente de trânsito, autua, depois passa outro agente de trânsito e autua aquele mesmo veículo. Nesses casos, quantas infrações a pessoa de fato está cometendo? Posso te garantir que existem muitas situações diferentes e que a maioria das pessoas não tem noção. Eu vou te ensinar no vídeo de hoje qual é a diferença de infração concomitante, infração concorrente, infração continuada e infração sucessiva. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Você que já está assistindo os vídeos aqui e ainda não está inscrito no canal, é tão simples, não custa nada, se inscreve no canal e quem já está inscrito e quer conteúdos adicionais, me segue lá no Instagram, @Manual do Trânsito. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender o que diz o artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Ou seja, quem comete mais de uma infração responderá por elas de forma cumulativa e todas as penalidades relacionadas a essas infrações serão aplicadas. Mas eu vou mostrar que nem sempre o cometimento do que seria considerado duas ou mais infrações vai de fato acarretar duas ou mais penalidades. O primeiro conceito que eu quero que você guarde é o das infrações concorrentes. Imagine infrações que concorrem. Elas concorrem entre si, por este motivo não se pode autuar a pessoa duas vezes ou mais. Apenas um único auto de infração deve ser lavrado. Quando se fala em concorrência, é porque a pessoa comete uma infração e, pelo fato dela estar cometendo essa infração, ela automaticamente comete o que seria uma segunda infração, mas que neste caso não poderá ser autuadas nas duas situações. É muito simples de entender. Imagina que uma pessoa está dirigindo e vai fazer uma ultrapassagem pelo acostamento. Se ela ultrapassa pelo acostamento, ela também necessariamente transita pelo acostamento. Essas duas situações são infrações, ultrapassar pelo acostamento e transitar pelo acostamento. Mas perceba que, para ela ultrapassar pelo acostamento, obrigatoriamente ela precisou transitar pelo acostamento. Neste caso, as infrações são concorrentes. Não se pode autuar as duas situações. Apenas a da ultrapassagem pelo acostamento é a que melhor caracteriza o fato. Repito, nesse caso aí, não se pode autuar pelas duas, apenas uma única infração. Uma outra situação de infração concorrente é o fato de um veículo ainda não registrado, logo, ele ainda não está com placa, porque já passou do prazo ou porque mesmo dentro do prazo ele está transitando com o veículo sem ser para fazer o registro. Tá? Então, ele não foi emplacado ainda. Isso é uma infração. Como também é uma infração, o veículo que não está com placas. Mas perceba que o fato dele não estar com placa não é porque ele já foi emplacado e a placa foi retirada. Ele não está com placa, de fato, porque ele nunca foi emplacado. Nesse caso, você não pode autuar pelas duas situações. O veículo não foi registrado e eu vou autuar uma outra, porque ele está sem placa. Não, essa infração decorreu da outra. Logo, são consideradas concorrentes. Então, quando uma infração só acontece porque existe uma outra infração que obrigou ela a acontecer, são esses casos que cabe apenas um auto de infração de trânsito. O segundo caso são das infrações concomitantes. O que seria? São infrações que a pessoa comete, de fato, aí sim, aquela leitura do artigo 266 cabe bem para a infração concomitante. São infrações que a pessoa comete ao mesmo tempo, mas uma não dependeu da outra. Alguém que avança o sinal vermelho e, além de estar avançando o sinal vermelho, está sem cinto, perceba que são infrações que uma não decorreu da outra. Ele poderia avançar o sinal vermelho com o cinto, ou poderia respeitar o sinal vermelho sem o cinto.
Nesses casos, elas são autônomas. As infrações, elas não concorrem. Vamos além. Avançou o sinal vermelho, sem utilizar cinto e ainda estava manuseando o telefone celular. Quantas infrações ele está cometendo? 3. Uma não decorreu da outra. Elas foram cometidas de forma totalmente isolada. Nesse caso aí sim, caberá autuação de acordo com o número de infrações que ele cometeu. Avançou o sinal sem cinto, manuseando o celular, 3 autuações. A terceira situação são as infrações continuadas. São infrações que elas continuam, mas são únicas. Então, vamos pegar aquele exemplo do início do vídeo. A pessoa estacionou o veículo em local proibido, passou um agente de trânsito, autuou. Passou um segundo agente de trânsito e autuou, mesmo sem ele ter retirado o veículo dali. Viu que foi uma infração que continuou ao longo do tempo, mas foi um ato único, ininterruptamente. Então, são exemplos de infrações continuadas, aquelas em que o ato é único e se prolongou. Por exemplo, alguém que está sem usar capacete numa motocicleta. Um agente de trânsito viu, lá na frente o outro agente de trânsito viu também. Não cabe 2 autuações, porque por mais que ele esteja em locais diferentes, o ato foi único, ininterrupto. Uma abordagem para aquele condutor cessaria o problema. Isso vale também para quem está dirigindo sem cinto de segurança. Se estiver configurado que ele estava no mesmo trajeto, sem haver uma interrupção, porque se ele por acaso estacionou, desceu, voltou, dirigiu sem cinto novamente, já seria uma segunda situação. Mas enquanto ele está naquele mesmo trajeto, vários agentes de trânsito o viram sem cinto. Se a abordagem fosse feita, aquele problema estaria sanado. Isso é considerado infração continuada, que continuou, mas que não cabe mais de uma autuação, cabe apenas uma única autuação. Por fim, eu vou falar das infrações sucessivas. Muita gente confunde com a continuada, mas perceba que a continuada ela é única, ininterrupta, inalterada. A sucessiva é quando há o cometimento de mais de uma infração, por mais que elas sejam infrações idênticas, mas ele fez e depois fez novamente. Então imagine alguém que está dirigindo numa determinada via e avança o sinal vermelho. Lá na frente ele avança o sinal vermelho de novo. E de novo. Perceba que não são atos únicos. É sim um ato único cada infração que ele comete. Quem ultrapassa pela contramão, depois ultrapassa pela contramão, depois ultrapassa pela contramão, são exemplos de infração sucessiva. Vale também para os casos de excesso de velocidade. Você tem um trecho ali que tem vários radares e ele excede a velocidade em um, excede a velocidade em outro, excede a velocidade em outro. Perceba que são sucessivas infrações, mas elas poderiam facilmente serem finalizadas ali. São essas as situações que não estão no Código de Trânsito Brasileiro, mas que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê infração concorrente, concomitante, continuada e sucessiva. Cada caso é um caso e é muito importante que a população em geral saiba, tenha conhecimento disso, mas também e principalmente os agentes fiscalizadores e aqueles que trabalham com recursos de infração. Eu e o professor Emanuel fizemos um curso do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Destrinchado 2023, está sendo gravado ainda, mas se você quiser aproveitar com desconto, eu vou deixar na descrição aqui, no primeiro link da descrição e também lá no comentário fixado. Vai ser muito importante, principalmente para quem trabalha, seja fiscalizando, com recursos de infrações e até educadores de trânsito também. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.